mais esse nosso momento. Espero que estejam bem. Essa semana foi muito difícil para mim, perdi uns 4 amigos por causa do Covid, então o bicho está pegando aqui em Goiânia, situação muito, muito complicada, então se cuidem, os que puderem, mas faz parte da vida, né? O ruim é quando pessoas novas partem, você fica meio sem entender o porquê, mas faz parte da vida, né? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bem, nós paramos na parte de detalhamento do Piaget, dos maiores pedagogos que já existiu, dentro da sua linha de atuação. Eu já vou até, como nós temos esse momento mais um outro, então eu vou avançar um pouco, eu já vou até passar uma atividade, vocês já construírem, e no nosso multimomento, né, eu já passo uma outra também, para melhorar a questão da nota, né? Então, dando continuidade aqui, pegando essa linha de conhecimento do Piaget, ele elaborou uma matriz, né, na qual cada sujeito, dentro de uma linha do tempo, ele acaba crescendo em relação ao saber. Então, ele parte do princípio do nascimento, na qual a criança vai se desenvolvendo, obviamente ela tendo perfeitas condições cognitivas, ou seja, o seu aparato fisiológico encontra-se em perfeição, um estado latente, um estado cuja percepção ela é considerada. Lógico, aí tem alguns distúrbios, como uma pessoa que tem autismo, síndrome de Down, que aí realmente ocorrem limitações cognitivas que impactam nessa construção do conhecimento. Então, Piaget ele desenvolveu uma espiral, né? Essa espiral ela tem uma vantagem de se interagir com o meio, nós vamos ver isso na figura, e essa espiral ela surgiu como um método consistente para explicar como que o ser humano constrói o conhecimento e o saber. E isso é de extrema relevância na área que vocês estão atuando, porque a extensão rural nada mais é, conceitualmente, do que você repassar conhecimentos necessários para que o produtor rural, o proprietário rural, ele possa conduzir o seu negócio de uma maneira consistente e de uma maneira dentro da linha do saber considerável. Essa espiral, ela acaba ajudando nessa compreensão, porque o homem ele é fruto do meio. Então, há uma interação social responsável por esse desenvolvimento conceitual, cognitivo do ser humano. Nossa mente, ela sempre trabalha dentro de um contexto de acomodação, né? Nós tendemos a nos acomodarmos e temos que ter um autocontrole para evitar isso, porque o autocomodismo acaba impactando na construção do saber, na absorção do conhecimento, porque ao estagnarmos, nós não conseguimos mover, não conseguimos ir adiante dentro da área do saber e dentro de qualquer outra área necessária para o desenvolvimento. Então, esse equilíbrio é uma busca constante que nós devemos assumir, caso queiremos, né, chegar a um ponto do saber mais elevado. Então, essa construção, Piaget ele fez um mapeamento, e esse mapeamento ele acabou convergindo em uma espiral, famosa
espiral do Piaget. Então, essa espiral, ela funciona nesse processo, ou seja, para conseguir o equilíbrio, eu tenho que vir de um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é uma necessidade que eu encontro, que eu percebo, que eu preciso de buscar novos conhecimentos, novos saberes. Por isso que quando vocês estiverem em campo, na hora de for repassar o conhecimento, é interessante identificar a expectativa que o seu cliente tem em relação a esses novos conhecimentos, a esses novos saberes que serão repassados. Ou seja, você tem que gerar ou até mesmo desenvolver mecanismos que permitam garantir um movimento por parte do seu cliente. O movimento significa motivação. A motivação é a palavra que vem do motive, a palavra grega que significa nada mais do que mover. Então, ao motivar uma pessoa, você nada mais é do que mitiga naquela pessoa o ato de mover-se em uma direção. Ou seja, para você mover, você tem que querer. Né? Você não pode levar uma pessoa a ela mesma a essa motivação. Então, ela que precisa se motivar. Então, você tem que criar mecanismos, meios, técnicas, na qual essa pessoa consiga ter essa disposição de mover-se, né? Essa disposição de querer algo a mais. Então, é de extrema importância esse aspecto. Então, você precisa identificar nessa pessoa o saber que ela possui, o desequilíbrio, ou seja, qual conhecimento será necessário para que ela possa entrar em equilíbrio. Equilíbrio nada mais é nesse contexto do que ela adquirir o conhecimento necessário para que ela possa desenvolver o seu negócio. Então, como você é extensionista rural, você vai levar esse conhecimento, esse saber para o seu cliente. Então, o cliente, ele precisa de estar em um desequilíbrio e também precisa ter motivação para a aquisição desse novo saber. E a partir disso, você vai repassar, né, construir os mecanismos necessários para esse repasse de conhecimento, e aí o seu cliente vai assimilar esse conhecimento. E esse conhecimento ele vai ser acomodado dentro da cognição do seu cliente. Ou seja, essa acomodação nada mais é do que o encaixe desse novo saber dentro do processo cognitivo que o seu cliente vai passar a ter. E a partir disso ele já vai ter um saber, né? Esse saber ele vai já está construído, consolidado, e aí a partir de um momento crítico, esse saber incorporando no cliente, ele já vai ter um saber prévio necessário para outros conhecimentos serem agregados. Então, sempre há esse ciclo, essa engrenagem, que até é um símbolo da reciclagem. A reciclagem ele tem esse símbolo, que é você sempre estar em desequilíbrio à medida que você deseja almejar e avançar nessa linha do saber. Bem, então vamos detalhar um pouco melhor cada um desses itens dessa espiral. Ela é espiral porque ela possui círculos em interação com o meio ambiente, tá? Então, saber prévio, nessa perspectiva piagetiana, não existe um novo conhecimento sem que o sujeito já tenha um conhecimento anterior para assimilá-lo e transformá-lo. Pegando a história do saber de vocês, isso é totalmente factível, visto que, ao entrarem na faculdade, há pré-requisitos de conhecimento de saber. Então, você precisa já ter uma base. Então, essa base é o conhecimento prévio que permite você agregar novos saberes, novos conhecimentos, assimilando e transformando o novo através de uma internalização do saber. Então, essa questão, né, você precisa de ter esse conhecimento prévio. Por isso que é interessante você fazer essa avaliação
para identificar os conhecimentos que o seu cliente detém, para então você criar meios, técnicas e processos para incorporar esse novo saber no ciclo de conhecimento do seu cliente. Ao exemplo, nós temos o bebê, né? Ele nasce com um saber prévio que lhe permite agarrar, chorar, sugar, movimentar-se, dentre outras ações. E ao longo da vida, esse saber vai se modificando, ocorrem ampliações, e aos poucos anos ele já vai estar agregando, agarrando o conhecimento necessário para que ele possa se alimentar das mais diversas formas. Então, essas habilidades vão sendo construídas aos poucos, a partir do saber que detinha ao nascer. Então, tudo há uma necessidade desse conhecimento prévio. E o bebê, ele quando já nasce com sentimento de motivação, de instinto de sobrevivência, que acaba com que ele consiga absorver algo praticamente impossível até então, que é a linguagem. Começa a observar um ambiente, e através desse ambiente ele vai construindo as suas referências. O que é bom, o que é certo, o que machuca, o que não machuca, o que é doce, o que é salgado, o que é saboroso, o que é ruim, o que é viscoso, o que é pastoso, o que é duro. Então, todas essas observações são internalizadas através do mover, através do ato de motivação que a criança possui. Então, esse ato, ele acaba se perdendo ao longo da nossa existência. E nós não podemos perder isso. Então, por isso que antes mesmo de qualquer coisa, há uma necessidade de você identificar com o seu cliente quais são as necessidades, o que esse treinamento vai agregar valor a ele, seja dinheiro, seja uma perspectiva de crescimento, seja melhores condições de trabalho, seja na qualidade de vida. Então, todos esses aspectos você tem que fazer uma avaliação prévia. E, a partir disso, você identificar e criar a melhor estratégia para que o seu treinamento, para que o seu conhecimento seja absorvido da melhor forma possível. E assim como a criança, ela consegue absorver dentro das suas dificuldades cognitivas o novo, sem referência, sem cuidado nem nada, porque o principal motor, a força motriz de uma criança é a motivação. Então, a motivação, ela é necessária de ser debatida com o seu cliente, para que você possa identificar o que está movendo ele, né, movendo-lhe para que ele possa estar aderindo a esse conhecimento que você vai passar. Então, por isso que qualquer curso que você vai fazer na vida, sempre o professor, o instrutor, ele pergunta o porquê de você estar ali. Então, aquilo ali, se for levado a sério, é uma forma dele anotar, é uma forma dele verificar com a turma, lógico, dentro de uma mediana, né? Não tem como ele, dentro de uma turma de 30 alunos, ele criar algo bem específico, bem subjetivo para uma pessoa. Então, ele vai pegar uma amostragem geral, fazer uma mediana e verificar o que ele pode estar melhorando em suas aulas para que ele possa melhorar essa questão da movimentação para que o aluno possa entrar na sala de aula motivado e aderir a esses conhecimentos. Então, motivação é tudo. Bem, a parte do desequilíbrio, né, são realmente aquelas questões na qual existe um conhecimento a saber que eu não possuo. Então, eu preciso entrar em equilíbrio, eu preciso estudar, eu preciso me capacitar, eu preciso desenvolver novos mecanismos, novos saberes para agregar ao conhecimento prévio que eu possuo. Então, esse equilíbrio, ele precisa de ser desenvolvido, né? Lógico, eu preciso de ter também um saber prévio. Esse saber prévio, ele é necessário para eu alcançar novos saberes, novos conhecimentos. No entanto, o saber prévio, ele tem uma característica insuficiente. Ele é insuficiente. Porque se ele não fosse insuficiente, eu não estaria em desequilíbrio. O desequilíbrio surge exatamente pela insuficiência que eu tenho de deter conhecimento em uma determinada área específica. Então, olha só o que diz Piaget. Ele fala sobre essa questão do desequilíbrio. Ele existe quando qualquer coisa fora de nós, em nós, se modificou.
A cada instante, pode-se dizer, a ação é desequilibrada pelas transformações que aparecem no mundo, exterior ou interior. Então, esse desequilíbrio surge por uma carência de conhecimento, que vai resultar em uma carência de saber. Então, esse desequilíbrio ele tem que estar muito explícito e implícito no seu cliente, porque esse desequilíbrio é o principal ou a principal força motriz que o seu cliente vai ter para alcançar novos conhecimentos. Então, ele vai identificar que ele está em desequilíbrio, há uma deficiência de algum conhecimento técnico que ele não possui, e ele precisa de você para isso. Então, obviamente, é interessante você saber qual a expectativa que esse cliente seu terá após conclusão desse curso, após o desenvolvimento dessa instrumentação que você vai passar dentro do processo de extensão rural. Então, esse saber, esse conhecimento, ele precisa estar alinhado com esse desequilíbrio. E o cliente, ele precisa saber que ele está em desequilíbrio, que ele falta algum saber necessário para que ele possa se adaptar a essas novas circunstâncias que o mercado exige. Então, ou uma qualidade exigida pelo mercado, na qual ele precisa desenvolver novos mecanismos para garantir a qualidade dos seus produtos. Então, o zootecnista ele vai levar esse saber para garantir a qualidade, a produção, dentro da linha de saber. Ele tem que repassar esse saber para o cliente, né, dentro desse contexto, quando for necessário. E muitas das vezes o cliente ele não quer contratar um conhecimento, um cunho técnico, é apenas ter uma consultoria para resolver o problema dele, né? Então, o que precisa fazer? Não, você faz isso, isso e aquilo e pronto. Mas mesmo dessa forma, mesmo através de uma consultoria, querendo ou não, o cliente acaba absorvendo aí um pouquinho de conhecimento. Então, esse conhecimento ele é necessário exatamente pelas transformações que o mundo acaba gerando, e até mesmo uma consciência de adaptação que o zootecnista tem que repassar isso para o cliente. Muitas das vezes, às vezes, o empreendedor rural, ele acaba não tendo também essa motivação de tocar o seu próprio negócio, que acaba resultando em um arrendamento. Então, ele acaba arrendando as terras, arrendando a propriedade rural, para que o outro possa usufruir desse contexto. E realmente é um aluguel até barato, né? Eu conheço pessoas que alugam terras nos valores aí de 4 milhões, né, por um valor de 4 mil reais. Então, assim, é algo bem aquém da potencialidade que a terra tem de produzir, mas são escolhas que o ser humano acaba fazendo. Então, assim, dentro dessa questão do desequilíbrio, nós precisamos de ter um saber prévio insuficiente por parte do cliente, né, porque esse desequilíbrio é que, dentro da perspectiva piagetiana, ele aparece como o momento da construção da motivação para a aprendizagem. Então, a motivação, o cerne desse desequilíbrio, é que vai levar essa motivação. Assim como o bebê, ele sabe que ele precisa de se desenvolver, de locomover, né, de querer realizar isso. Porque se o bebê ele entra no estágio de nostalgia, né, no estágio de preguiça, então ele acaba não querendo andar, não querendo aprender a ler, não querendo escrever, a falar. Então é uma motivação muito forte, é uma força de vontade que já está impregnada no ser humano. É uma questão de sobrevivência, então é algo que move ele. E com o passar do tempo, a maioria vai perdendo isso, se estagna. Então isso nós não podemos cometer esse erro, porque nós estamos aqui para evoluirmos, né? Então essa é uma das premissas, das forças que acabam nos movimentando a realizar um curso, a realizar um treinamento, a nos aperfeiçoarmos, independente da esfera do saber. Então, a adaptação é a chave para qualquer sobrevivência. Então, se a adaptação ela é exigida por causa de uma mudança de contexto, né, essa adaptação ela acaba sendo exigida porque há um desequilíbrio originado, como nós vimos aqui, pelas mudanças que ocorrem no nosso meio social.
Uma outra questão fundamental do desequilíbrio é a articulação entre saber, sentir e agir. É um momento onde podemos ver com mais nitidez as teias da afetividade. Então, o cliente tem que ter afeição pelo que você vai comercializar, pelo que você está vendendo para ele, sobre o saber da caixinha que você criou e vai entregar para o cliente. Então, tomar decisões sobre essa ampliação ou não dos nossos conhecimentos e ações no mundo sobre ele envolve uma relação conosco, com os outros e com a nossa realidade, ou seja, com o ambiente que nos cerca. A pergunta para que aprender algo se coloca como um imperativo quando estamos seguindo as trilhas piagetianas. Então, é o que eu mencionei. Há a necessidade de identificar juntamente com o seu cliente quais as necessidades, o porquê que ele vai desejar entrar em equilíbrio, ou quais são os principais motivadores para levá-lo a esse fato. O motor que dá energia a essa espiral é o desequilíbrio, isto é, compreensão pelo sujeito de que aquilo que sabe, pensa e faz é insuficiente para resolver os seus desafios. Seja mercadológico, seja de qualidade, seja de ampliação do negócio. Então, esse desequilíbrio é a principal força motriz. Assim como o bebê, quando nasce, que precisa se adaptar ao meio, é tudo novo. O primeiro choro é exatamente oriundo de uma grande dor. Quando o bebê chora, é porque o pulmão ele se abre pela primeira vez. Então, uma dor terrível, é uma expansão pulmonar. Então, uma dor terrível, o bebê chora, porque é uma dor necessária para que ele possa sobreviver. Então, se o bebê não chora, os médicos se preocupam na hora, que alguma coisa está errada com o sistema respiratório do bebê. Então, assim, o que aprendemos com essa metáfora do bebê é que realmente o conhecimento ele é doloroso. Não é fácil você estar aqui nesse horário, escutando o seu professor, tentando repassar esse conhecimento, esse saber para você, sendo que existem alternativas para que você possa não estar aqui aprendendo. O bebê ele não tem alternativa. Ou ele aprende a respirar ou ele morre. E se nós fazermos uma analogia, a situação nossa é parecida. Ou você aprende, ou você se torna um bom profissional, ou você vai estar morto profissionalmente. Então, você não vai conseguir alcançar a clientela necessária, você não vai conseguir realizar o seu trabalho, porque não tem cliente que vai querer contratar, porque você optou e não aderir ao equilíbrio. Você preferiu optar em permanecer no desequilíbrio. E a vida, ela cobra. Infelizmente, ela cobra. Então, temos que dedicar-nos. Eles que querem realmente se tornarem profissionais que o mercado acaba necessitando. Infelizmente, é uma triste realidade. Então, temos que entender que estamos sempre em desequilíbrio. Isso é uma compreensão simples de reconhecer o que nós sabemos e que esse saber é insuficiente para resolver os nossos desafios. Daí a compreensão de que o sujeito, nessa perspectiva, ele é o principal agente ativo, ou seja, ele precisa compreender o que, o porquê, para quê e como se aprende. Se aceitarmos o desequilíbrio, o sujeito irá, de uma forma ou de outra, ampliar o saber. Para Piaget, alguns desequilíbrios são inerentes ao ser humano. Não há como evitá-los. Por exemplo, necessidade de respirar ao nascer, crescimento físico, produção hormonal na adolescência, os limites colocados pelo meio social, necessidades básicas relacionadas à fome, sede, frio, sono e afeto. Então, esses são os principais desequilíbrios e não temos como evitar. Então, isso acaba exigindo com que nós nos movamos por uma questão de sobrevivência. Se não conseguirmos isso, nós vamos sucumbir à ignorância. E há um desenvolvimento insatisfatório, de maneira que o desequilíbrio
se perpetue de acordo com as nossas ações. Bem, a assimilação dentro daquela espiral, ele é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um novo saber nos esquemas preexistentes. Então, assim, se você não tem nenhum problema cognitivo, a assimilação ela se dá de uma forma muito favorável. Então, teoricamente, essa assimilação não resulta em mudança de saberes, mas garante o conteúdo necessário para que isso ocorra. Ou seja, você assimilar é você entender, compreender o que o professor está querendo repassar. Então, nessa assimilação, há um conceito-chave que é a comunicação, o linguajar. As palavras citadas e ditas, elas precisam ser compreendidas entre ambas as partes, pelo canal de comunicação desenvolvido. Então, não adianta você ter um discurso muito eclético, né? Um discurso muito formal, conceitual, coloquial, que permite você falar bonito, mas que o seu interlocutor não consiga compreender. Então, há uma necessidade de você equilibrar essa questão da comunicação, o linguajar, entender a forma como se irá se lidar no campo. Então, há uma comparação do esquema a um balão, e a assimilação é o ato de encher o balão de ar. O balão fica maior, há um crescimento por assimilação, mas ele não muda a sua forma, né? Então, assimilar e acomodar são processos inseparáveis. Quando buscamos algo que não está em nós, o fazemos com nossas estruturas internas. Tendo assimilado, já estamos dialogando com essa estrutura, isso é, acomodando esse conhecimento. Mas, certamente, o primeiro movimento é buscar fora de nós as informações necessárias. Então, a pessoa que queira assimilar o conhecimento, ela precisa estar motivada para esse ato. Então, você tem que garantir que essa assimilação ocorra. Então, a assimilação nada mais é do que você usar o canal de comunicação eficiente, de maneira que as suas palavras, a sua fala, ela acaba sendo absorvida pelo seu cliente. Então, o seu cliente, ele precisa entender o que você está querendo dizer para ele. Ele precisa assimilar o conhecimento que você está passando. Aí você tem que fazer uma adequação, uma adaptação da sua estrutura interna, da forma como você irá se comportar perante o seu cliente. Então, isso é comunicação. Então, existem livros, existem artigos construídos para que você possa entender e assimilar como que você vai tratar esse processo de comunicação com o seu cliente. Bem, a acomodação para o Piaget é um processo, né, de simultâneo da assimilação, mas são distintos, porque a assimilação ela precisa desenvolver em um momento claro, então tem que haver clareza no passar do conhecimento, porque apenas sendo claro é que o seu cliente vai poder acomodar esse saber. Então, acomodar e dialogar sobre as informações obtidas com o que já sabíamos antes e reelaborar o saber prévio. Esse é o momento de decidir sobre o que é possível alterar, manter ou descartar. Então, é interessante até a questão política social, né? Por isso que tem aquela premissa de futebol, né? Política e religião não se discute, porque há tantas barreiras construídas que a assimilação não vai conseguir penetrar. Então, você tem que ser uma pessoa bem eclética, genérica, dentro da concepção, identificar realmente as lacunas que existem dentro do conhecimento prévio do seu cliente, para que você possa elaborar um plano de assimilação. Isso é extremamente importante, né? Tem até a questão da neurolinguística que ajuda muito, porque aí você passa a adotar o canal de comunicação preferido do seu cliente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas há pessoas visuais, então essas pessoas visuais são mais impactadas por representação gráfica. Então, é aquela pessoa que está mais interessada no design de um carro do que no conforto, do que na potência do motor. Então, a pessoa é totalmente visual. Ela não dá importância tanto aos quesitos de manutenção, de motor, isso e aquilo. É a pessoa que compra uma Maré, por exemplo, né? Pegar até um gancho aqui, que o Maré é um carro muito problemático. Então, a pessoa que compra uma Maré é uma pessoa muito visual, uma pessoa que acha o carro bonito, o design interessante, e ela assume os ônus
né, de outras particularidades que o veículo tem que não são satisfatórias dentro do mercado. Então, porque essa pessoa tem um canal visual. Então, a pessoa que tem um canal visual, você tem que abordar uma estratégia visual para ele. É igual a pessoa que é auditiva. Então, ela tem uma caracterização mais de som, ela gosta mais de música, ela gosta mais de sons. Então, você tem que criar cenários de música para passar o conhecimento para ela. Já as sinestésicas são aquelas pessoas que gostam do conforto. Então, pegando o carro como exemplo, ela vai olhar mais o conforto, a segurança do veículo do que o seu design. Aí a pessoa acaba comprando o Nissan, né, que é o Nissan, ele é um carro que o design dele não é tão interessante em relação aos avaliadores, mas a pessoa compra porque olha o custo-benefício, olha o conforto, olha o consumo. Então, ele é uma pessoa mais sensitiva, né, que ela vai abordar o conforto em relação ao design. Então, assim, há vários tipos de pessoas e essas têm canais distintos de comunicação. E entender quais os canais mais ativos do indivíduo é uma forma de você garantir que a assimilação seja feita e, consequentemente, a acomodação possível. Então, muitas informações elas podem ser descartadas porque são incompatíveis com o saber prévio ou então com o canal de comunicação adotado. Então, nenhum comportamento é só assimilação ou só acomodação. Todo comportamento reflete ambos os processos, embora alguns expressem relativamente mais um processo do que o outro. Então, essa necessidade de assimilação para garantir que o conhecimento seja acomodado é algo crítico que deve ser planejado, que deve ser tratado com uma total clareza, né, com total profissionalismo, porque isso é que vai garantir com que o saber seja passado, seja internalizado e seu cliente vai sair dali feliz. Vai falar, poxa, o cara realmente conseguiu atender as minhas expectativas. E aí, com isso, você vai formando uma carteira de clientes e você vai ter um mercado aí muito bem consolidado. Então, vai ser um grande diferencial você adotar essas características aqui expostas em sala de aula. Bem, o saber reelaborado, mas uma parte dentro da espiral do conhecimento, é quando você consegue reelaborar um saber, um sujeito, impresso no que Piaget domina de equilíbrio. Então, ali, eu consegui efetivar o equilíbrio de saber do meu cliente. Então, a partir daquele momento, meu cliente, ele consegue, né, ele já detém o conhecimento necessário para adotar a instrumentação. Então, ali ele já consegue se desenvolver sem mim. Então, essa perspectiva piagiana, não existe um estado de conhecimento estável sobre o qual poderíamos dizer que sabemos isso ou aquilo, mas sim que sabemos isso ou aquilo em função do que sabíamos antes. Então, o conhecimento, ele sempre tem essa caracterização de agregação. Então, se você conseguiu agregar o saber, o conhecimento ao seu cliente, então esse desequilíbrio ele passa a entrar no equilíbrio. Obviamente é momentâneo, porque novos saberes são gerados, novas formas de se realizar são geradas diariamente. Então, há, em um determinado momento, uma necessidade de reciclagem, ou seja, entender o que você já se sabe e avançar em um novo saber. Então, você acaba entrando novamente em desequilíbrio. Mas o ideal é você conseguir, em determinado momento, fazer com que seu cliente entre em equilíbrio a partir do saber que você está agregando no ciclo de processo cognitivo dele. Então, a epistemologia genética, ela apresenta-se com a capacidade de compreender a aprendizagem, ela é um processo, segundo Piaget. A imagem da espiral cria possibilidades de compreender os sujeitos que estão em movimento. Eu preciso de ter essa movimentação, eu preciso de estar motivado para até então, e ocorre uma participação dessa construção com as suas próprias histórias. Então, cada um tem uma história, e essa história do saber é construída através de desequilíbrios, equilíbrios, né, e o que ocorre que nós chamamos de reelaboração, ou seja, você revisar o que você já sabe, fazer reciclagem, descartar alguma coisa, ajustar, adotar um novo parecer frente ao saber que acaba sendo disposto. Bem, então, pessoal, nós vimos hoje, né, essa parte da nossa espiral, ela ficou bem detalhada, eu acho que dentro do objetivo da disciplina, também bem concisa,
dentro dos slides, dentro do que nós discutimos, das exemplificações, né? E na próxima aula, então, nós vamos ver essa parte mais da pedagogia dos construtivistas, né? Então, é uma forma de nós construirmos o saber dentro dessa metodologia, tá bom? Então, vamos fazer assim, eu acho que dentro do que nós já elaboramos, nós já temos uma atividade, né, avaliativa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar depois da nossa última aula, passar uma atividade para vocês, tá bom? Acho que uns 5 dias deve dar para vocês fazerem, e aí eu fecho as notas. Eu acho que eu não vou passar uma atividade dentro desse contexto, não, porque a gente tem que aplicar um pouquinho da metodologia. Então, vou fazer assim, a última... Só que agora estou em dúvida, até eu estou em dúvida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem, porque essa atividade ela vai ser interessante para vocês analisarem essa questão do que o Piaget reporta dentro dessa teoria do conhecimento de repasse. Então, eu vou passar uma atividade para vocês até hoje, é sexta-feira, provavelmente hoje ou até amanhã no tardar eu já consigo. Vai ser entregue até a nossa próxima aula. E aí, na próxima aula, eu passo uma atividade mais simples para vocês, né? Fica mais tranquila de se fazer. Mais simples, eu digo, assim, em relação à construção da atividade, tá? Mas, dentro do que nós já vimos, ela é um pouco complexa porque é algo novo. Então, tudo que é algo novo, talvez vocês não tenham a base necessária, e aí esse gap, esse distanciamento entre o conhecimento que vocês têm do que será passado, acaba tendo uma certa dificuldade. Mas não é nada algo além do que vocês já conseguiram desenvolver, tá bom? Então, mais alguma coisa, pessoal, que vocês queiram ressaltar? Tá tudo certo, né, Lucas? Então, tá bom. Eu vou terminar o nosso momento ciclo. Desejo para vocês tudo de bom. Um beijão no coração, um forte abraço. Se cuidem, porque não é brincadeira, viu? Estou perdendo pessoas mais novas do que eu, mais velhas do que eu, pessoas que, dentro de uma caracterização fisiológica, estão muito mais saudáveis do que eu, com expectativa muito melhor de vida, e estão morrendo. Então, eu já passei pelo Covid, né, 2 vezes, peguei essa nova cepa, peguei a primeira, consegui sobreviver, não é fácil, a falta de ar, para mim, foi o principal agravante, a confusão mental também, então, a parte cognitiva dessa última variante, dessa última cepa, ela acaba afetando a parte de cognição, então você acaba vendo que existe alguma coisa errada com você. Falta palavras na hora que você está construindo uma frase, às vezes você se perde dentro do espaço. Eu mesmo, em alguns momentos, eu tive que comprar alguma coisa na rua, e aí eu tinha que repetir várias vezes o processo que eu iria fazer. Vou comprar tal coisa num lugar, depois em outro e retornar. É evitar ao máximo de ficar circulando. Então, eu senti isso, né? Mesmo eu com máscara, com álcool, e meus pais são idosos, não tem como outra pessoa aí, tinha que ser eu mesmo, mas graças a Deus, meu pai é assintomático, minha mãe, ela só tem problema estomacal quando o Covid a ataca. Então, assim, é um desabafo que eu faço para vocês. Se cuidem das pessoas mais próximas, porque o momento não está de brincadeira. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Então, até amanhã, no tardar, eu passo essa atividade para vocês, aí vocês dão uma olhada no AVA, e qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu estou à disposição. Podem mandar via WhatsApp, por e-mail, é o canal de comunicação que vocês desejarem. Fiquem com Deus, então, e até a próxima.